Boa tarde a todos. Hoje a gente vai tratar de fatores de virulência bacterianos, né? E aí, para começar, vamos lançar aqui uma pergunta, né? O que é necessário para eu ter o estabelecimento de uma doença infecciosa? Acho que a primeira coisa que vem à cabeça é que eu preciso ter o hospedeiro e eu preciso ter o parasita, né? Ou seja, eu preciso ter quem vai se defender de um ataque, quem vai fazer esse ataque. Isso são condições meio evidentes. Mas além disso, existem outras considerações que a gente pode fazer. Eu preciso pensar numa porta de entrada, então por onde esse parasita quer penetrar, né, esse agressor, e eu tenho que pensar também na quantidade de exército que ele tem, que é algo que na microbiologia a gente chama de dose infectante. Um exército com 10 soldados é uma coisa, um exército com 3.000 soldados é outra coisa. Essas coisas influenciam. Então, para a gente poder adentrar a aula, eu estou separando aqui os dois principais fatores que se relacionam com isso, que eu estou chamando aqui de RH e VA. E eu estou meio que simbolizando esses fatores que são os mais importantes nessa balança que está aqui embaixo, tá? Ou seja, esses fatores aí, uma vez que eles estejam desbalanceados de alguma maneira, numa combinação específica, eu vou ter como resultante uma doença infecciosa. O RH é a resistência do hospedeiro, então são as defesas do hospedeiro frente a um invasor, e o VA são as armas que esse invasor tem para conseguir penetrar, se espalhar, causar dano, escapar da resposta imune, ou seja, né, causar a doença que a gente quer evitar. Então, basicamente, a metáfora de uma guerra ela é muito boa aqui, porque eu tenho um exército que está atacando, que é o agente infeccioso, e eu tenho um exército que está se defendendo, né, são as defesas do hospedeiro. E, basicamente, a parte de resistência do hospedeiro ela é estudada numa disciplina, né, que é a imunologia. E virulência do agente, a gente costuma estudar em uma aula específica, muito geral, que é esta aula aqui, de fatores de virulência, e posteriormente algumas aulas aplicadas nos grupos de micro-organismos em que a gente levanta alguns fatores de virulência mais particulares. Então a gente não vai encerrar a parte de virulência aqui, é evidente, essa aqui é uma aula introdutória. E aqui eu estou colocando os outros elementos que eu citei, que é a dose infectante. Então esse é um fator que influencia bastante o estabelecimento da doença. Doses infectantes muito baixas tendem a ter menos sucesso para provocar a doença e doses infectantes mais altas tendem a ter mais sucesso. Essa aqui é uma tabela que ilustra esse aspecto aí. Então, eu tenho aqui um agente, que é o Bacillus anthracis, que causa uma doença famosa, conhecida como anthrax, que ficou conhecida depois de alguns ataques terroristas, né? É uma bactéria bastante virulenta. E aqui foi comparado uma coisa que é chamada de DI, né? DI 50, né? Que é dose infectante que infecta 50% dos animais de uma determinada amostra sob exposição a esse agente, né? Isso aqui é um análogo à DL50, né? Que é da farmacologia, que é a dose letal 50, relacionada a drogas. Mas aqui a gente está relacionando a micro-organismos e está relacionando a capacidade de causar doença infecciosa. Então a gente percebe, primeiro, que existe uma diferença de suscetibilidade muito grande entre as espécies, tá? Se a gente pegar aqui a dose por inalação, dá para perceber que o ser humano é especialmente sensível a esse agente, enquanto que o suíno, por exemplo, ele é muito mais resistente. E as vias diferentes de administração, né? Aqui a parenteral e aqui por inalação, eu tenho amplas diferenças aqui, mesmo dentro da mesma espécie e obviamente, entre as espécies. Então, a gente está meio que simultaneamente falando aqui da dose infectante e também da via pela qual esse micro-organismo ele tenta adentrar o organismo. Então, resumindo, esses aqui são 4 dos elementos mais importantes quando a gente pensa nas variáveis
que vão resultar numa doença infecciosa. Qual a porta de entrada que eu estou falando? Qual a dose infectante do micro-organismo? Quais são os fatores de virulência que ele tem? E, obviamente, aqui a gente está falando de qual micro-organismo se trata, né? Está automaticamente vinculado a isso. E qual é o estado da resistência do hospedeiro? Hoje a gente vai tratar aqui somente deste fator aqui, fatores de virulência, tá? Somente deste item. E o que são fatores de virulência? Esta é uma definição que eu particularmente gosto e adoto porque ela é simples e ela consegue englobar aí vários aspectos dessa definição. Então eu tenho estruturas, substâncias químicas que são liberadas pelos micro-organismos ou estratégias que vão ajudar eles a penetrar no corpo do hospedeiro, a se espalhar pelo corpo do hospedeiro, causar danos teciduais e escapar da resposta imunológica do hospedeiro. Isso basicamente a gente pode ter como definição, né? Assim, numa definição simplista, né? São as armas que ele tem para invadir e ganhar ou tentar ganhar essa guerra. E colocado mais em termos técnicos, é isso que está aí. E essa aqui é uma divisão que eu também gosto de fazer, né? A divisão em que coloca os fatores de virulência como estruturais, substâncias químicas liberadas ou estratégias, né? Que estão lá dentro da definição. Nos estruturais eu tenho as fímbrias, cápsula, flagelos, os mais importantes. Nas substâncias químicas liberadas eu tenho as enzimas e as toxinas. E eu peguei como exemplo de estratégia o parasitismo intracelular. É bom que se diga, a classificação de fator de virulência ela muda de autor para autor. Então existem livros que classificam os fatores de virulência de acordo com a função, não com a origem deles. Então, fatores de virulência de adesão, de disseminação, de escape de resposta, de dano tecidual. Tá? Então, vocês vão encontrar em livros outros tipos de classificação, mas eu vou adotar esse aqui. E aí eu vou começar com as fímbrias, que pertencem a um grupo maior que a gente chama de adesinas, e dá para perceber pelo próprio nome que isso serve para fazer adesão, né? E adesão do micro-organismo às células do hospedeiro. Eu escolhi aqui as fímbrias para tratar, mas existem outros, como por exemplo proteína M de Streptococcus, que é uma proteína de parede que ajuda o Streptococcus a grudar nas células do hospedeiro. Mas aqui nós vamos falar das fímbrias, que podem ser definidas dessa forma. Projeções proteicas a partir da parede celular, que tem como função primordial a adesão às células do hospedeiro. Tá? É basicamente isso. Também são chamados de pelos proteicos, porque quando você vê uma bactéria com fímbrias no microscopia eletrônica, parece que ela está cheia de pelo. E ela usa essas coisas para aderir às células animais e humanas. Tá? Normalmente essas fímbrias se ligam a alguns carboidratos específicos que estão na membrana das células-alvo e a gente costuma chamar esse tipo de proteína que se liga a carboidrato de lectinas. Tá? Exemplo de bactérias que possuem fímbrias, né? A Escherichia coli, que é a bactéria mais estudada do mundo, e a Salmonella, que muita gente conhece mesmo sem ter estudado diretamente microbiologia, por conta da fama do ovo e a sua relação com a salmonelose. Essas são duas bactérias que têm fímbrias como fator de virulência. Eu coloquei aqui só para ilustrar e mostrar a importância da ponte básico-aplicada, né? Surtos de Escherichia coli que mataram várias pessoas na Alemanha há 10 anos atrás, exatamente, né? De uma linhagem virulenta, e aqui um surto de salmonela que aconteceu aqui no Brasil mesmo há um pouco mais de tempo. E como que as fímbrias funcionam? Eu vou pegar aqui um exemplo que é muito didático, que é a luz intestinal. A gente sabe que o tubo digestivo tecnicamente é parte externa, né, do corpo, então eu tenho aqui o tubo digestivo, intestino, coloquei intestino grosso só como exemplo, e aqui eu coloquei uma série de bactérias em amarelo, certo? Essas bactérias aqui, elas estão expostas a alguns fatores inespecíficos de imunidade, que são o muco,
o fluxo do conteúdo intestinal, o peristaltismo, que está relacionado com o fluxo, é evidente, e a própria microbiota que habita ali as superfícies de mucosa. Então, essa bactéria ali, se ela for um patógeno e ela quiser se estabelecer, ela vai ter que vencer esses fatores. O muco forma uma barreira, o fluxo junto com o peristaltismo tentam expulsar essas bactérias e elas competem com a microbiota. Então, se ela não tiver uma forma de se ancorar ali na nossa mucosa, ela vai ser expelida da gente, ela vai ser expulsa da gente. Tá certo? Claro que existem outros mecanismos imunes, mas não é o caso da gente discutir isso aqui. Quando eu tenho uma bactéria com fímbrias, como essa que eu estou mostrando aqui nesse desenho, ela tem as projeções proteicas para se ligar. Então, o que ela faz? Ela vai vencer essas barreiras aí. E ela vai grudar na mucosa e, apesar do fluxo, ela vai permanecer ali na mucosa. E permanecendo na mucosa, é evidente, ela pode se multiplicar ali, né? Pode produzir toxinas ali naquele sítio, e essa toxina pode resultar numa diarreia ou numa disenteria. E, além disso, ela pode penetrar pela parede ali intestinal e causar uma septicemia, né? Então, é um quadro mais grave ainda do que a diarreia ou a disenteria. Aqui é um esquema ilustrando uma bactéria que está aqui, e ela tem aqui as fímbrias, que a gente pode chamar genericamente de adesina, né? E eu tenho um receptor que está aqui na superfície da célula, tá? Então, o receptor está aqui e a adesina, que seria a fímbria, está aqui. Então, ela está ligada. Aqui é uma imagem de microscopia eletrônica mostrando uma Escherichia coli cheia de pelos assim em volta, que são fímbrias que ela usa para fazer adesão. E aqui é uma outra microscopia eletrônica mostrando uma superfície de mucosa, e essas bolotinhas aqui são Escherichia coli. Tá? Ela é um bastãozinho curto, mas pelo corte para fazer a lâmina aqui da microscopia eletrônica, ela apareceu dessa forma meio arredondada, mas ela é um coco-bastonete. E eu só vou citar e não vou comentar, mas existem algumas fímbrias especializadas que a gente chama de piles sexuais, que servem para fazer recombinação genética. Então, elas vão servir como uma ponte, que é isto que está sendo mostrado aqui, tá? Entre duas bactérias, para a transferência de material genético de uma para outra. E aqui é uma tabelinha meramente ilustrativa, com vários agentes, né? Com as suas adesinas e com o respectivo receptor, né? Para ver como esse campo ele é complexo, né? E como isso varia de um agente para o outro. Aí a gente passa para o segundo fator de virulência estrutural, que é a cápsula, né? E o que é cápsula? Normalmente é uma camada de um material polimérico. O que é polímero, né? É uma molécula grande composta por inúmeras subunidades, daí polímero, né? E geralmente os polímeros têm baixa imunogenicidade. O que significa isso também? Eles geram uma resposta imune ruim, ou eles não despertam resposta imunológica. Então, é fácil até de entender, né? Eu tenho uma capa de material que esconde a bactéria do sistema imunológico, né? E a cápsula a gente chama de cápsula porque ela fica ancorada na parede celular, tá? E ela é uma camada relativamente grossa. Camadas muito finas são chamadas normalmente de glicocálice, né? Então tem uma pequena diferença aí quantitativa entre glicocálice e cápsula. E aqui eu fiz um esqueminha mostrando uma bactéria que está aqui em marrom e um monte de moléculas na superfície dela. Essa aqui é uma bactéria não capsulada. O que ocorre? Quando um fagócito encontra essa bactéria, ele tem receptores aqui, ó, que conseguem reconhecer essas moléculas estranhas de superfície que normalmente são proteicas ou conjugadas com proteínas. E a gente consegue reconhecer isso bem, né? E aí a célula pode fagocitar e destruir essa bactéria. Então essa bactéria não capsulada, ela é muito
passível de ser destruída por um fagócito, porque ele consegue reconhecer facilmente, fagocitar e destruir. Porém, quando eu tenho uma bactéria capsulada, que aqui eu estou representando por essa zona azul aqui em torno da bactéria, os nossos fagócitos não conseguem reconhecer essas bactérias direito, eles não têm receptores apropriados para essa substância polimérica que é pouco imunogênica. Então, a bactéria escapa da fagocitose e, portanto, ela tem uma vantagem em cima do hospedeiro. E essa cápsula ela também serve em algumas situações para fazer adesão a certos superfícies ou tecidos. Um exemplo disso são algumas bactérias relacionadas à cárie humana, né? Como é o caso do Streptococcus mutans. E aqui eu tenho uma microscopia óptica com uma coloração diferencial evidenciando a cápsula, né? Que está aqui como uma zona sem cor em torno de conjuntos de bastões aqui. Então tem um bastão e eu tenho uma zona aqui clarinha. Aqui é uma coloração que evidencia a cápsula, o fundo está corado, mas a cápsula não. Tá? Isso aqui é uma Klebsiella pneumoniae. As bactérias que têm cápsula, quando crescem no meio de cultura, elas tendem a ter um aspecto meio mucoide, como a gente chama, né? Elas parecem que vão escorrer pela placa e isso é resultado desses polissacárides que estão aderidos à bactéria, mas também estão soltos. Então a colônia fica muito fluida. E um aspecto diferencial aqui em relação à cápsula, mas eu só vou citar. Geralmente as bactérias capsuladas têm uma capacidade de criar o que a gente chama de biofilme. Isso aqui seria merecedor de uma aula inteira, mas eu só vou citar aqui. O que é biofilme? Né? Bio é vida, filme, é uma camada, uma lâmina de alguma coisa. Geralmente a gente define biofilme como uma estrutura tridimensional em que eu tenho muitos micro-organismos imersos numa matriz de algum material polimérico que costuma ser polissacáride. E essa matriz ela acaba permitindo que essa comunidade microbiana fique aderida a uma superfície e fique aderida entre si. Então é como se fosse uma espécie de cola, vamos dizer assim, que mantém os micro-organismos coesos grudados numa superfície. Por que isso é importante para nós aqui em termos de área da saúde? Né? Se a gente observar aqui a definição da cápsula, eu tenho uma superfície e eu estou dando um exemplo de um catéter, tá? Que é algo importante que a gente usa muito. E eu tenho aqui as bactérias que são capazes de produzir a cápsula delas e secretar parte da cápsula para o meio externo. Então, a parte eu vou ter em volta da bactéria, mas eu vou ter também entre as bactérias essa substância polimérica. E aí isso vai formar esse biofilme, como a gente chama, tá? Que envolve tudo, envolve as bactérias e gruda as bactérias aqui nesta superfície e gruda as bactérias entre si. Então forma um material coeso aqui. Isto aqui protege as bactérias contra antimicrobianos, trocar aqui a cor, contra antimicrobianos, contra antissépticos, dependendo da superfície, eu vou ter atuação de antissépticos, e contra a resposta imunológica. Então, ter um biofilme é uma vantagem adaptativa para alguns grupos bacterianos, porque eles vão escapar de uma série de estratégias que a gente tem, naturais ou artificiais, para combatê-los. Então, por isso que essa parte de biofilme ela é uma coisa bastante importante. Tá? E eu tenho relação de biofilme com vários materiais físicos e também dentro do hospedeiro formação de biofilme. Tá? Como eu falei, isso aqui é um assunto para uma aula inteira, mas já fica citado e relacionado aí especialmente com a cápsula. A outra estrutura que é um fator de virulência são os flagelos. E o que é o flagelo? É um apêndice proteico bastante longo que serve para permitir a movimentação da bactéria. Então, bactérias que têm flagelo vão ser bactérias móveis e bactérias sem flagelo são bactérias imóveis. E de que maneira isso aí ajuda uma bactéria, né? Eu escolhi aqui um exemplo muito bom que eu vou falar daqui a pouco.
Antes eu só vou passar a estrutura do flagelo inserido, né? Então o flagelo inserido aqui na parede celular tem toda uma estruturação aqui que eu não vou ficar descrevendo. Tá? Eu tenho 5 tipos de flagelos, que são monotríquio, que é um único flagelo em uma das extremidades da bactéria, flagelo nas 2 extremidades, que é o anfitríquio, um tufo de flagelos em uma das extremidades, que é chamado de lofotríquio, e flagelos em torno de toda a bactéria, como está nessa última imagem aqui, que é o que a gente chama de peritríquio, de periferia no sentido de rodear inteiro a bactéria. Então, as bactérias que têm mais flagelos geralmente são as peritríquias. E aqui tem uma 5ª categoria, né, de flagelo, que são os endoflagelos, que é um tipo de flagelo que não fica do lado de fora batendo como um chicote. Ele é um flagelo que fica ao longo da bactéria, e eu estou dando aqui o exemplo do agente da leptospirose, tá? Que é uma bactéria espiralada, e ela tem 2 endoflagelos que funcionam como se fosse uma espécie de suspensório, né? Eu tenho um envoltório em volta do flagelo, então ele não está propriamente tão do lado externo, mas a questão é que mesmo ele estando aqui entre a parede e esse envoltório, ele permite movimentos de flexão e extensão e também movimentos de saca-rolha, né? Deste jeito aqui. E isto aqui é fundamental para a leptospira. Por quê? Vamos imaginar uma pessoa que está imersa em uma enchente, como essa que eu estou mostrando aqui, e essa enchente, obviamente, tem ressuspendido urina de rato. Então, eu tenho aqui a pele da pessoa e eu tenho aqui as leptospiras. Para esta pessoa se infectar pelas leptospiras, precisa acontecer uma coisa ativa por parte da leptospira. Ela precisa nadar e penetrar pela pele, do jeito que essa seta está mostrando. E isto só é possível graças ao flagelo. Então, a leptospira, com esse movimento de rotação, flexão e extensão, ela nada e ela efetivamente penetra pela pele, que está meio friável por conta da presença da água, e ela consegue penetrar no hospedeiro. Então, esse é um fator de virulência fundamental para ela conseguir entrar, para ela penetrar no hospedeiro. Esse é o melhor exemplo que a gente tem, mas existem outras bactérias que têm flagelo e que também as ajudam, né? Que é o caso do Proteus, que é uma bactéria muito relacionada com infecções urinárias. Então, é uma bactéria que ela pode caminhar pela uretra. Então, eu tenho o fluxo ali da urina para expulsar, mas a partir do momento que ela consegue causar uma infecção, ela pode não só crescer naquele local, como se esparramar ali pela uretra via movimentação. Tá? Aqui é uma imagem de microscopia eletrônica que eu considero bonita, né? Mostrando o bastonete, que é o Proteus, e isto em volta aqui, que parece um chumaço de cabelo, né? No chão é um monte de flagelo, né? Que permite que essa bactéria seja bastante móvel. E aqui um outro exemplo, é uma salmonela fazendo inclusive fissão binária, e eu tenho simultaneamente flagelo, que é essa estrutura bem alongada, e vocês conseguem comparar as fímbrias que estão aqui, ó, que são pelinhos bem mais curtos e que servem para fazer a adesão. Em laboratório, a gente tem como testar se uma bactéria ela tem flagelo ou não, ou se ela tem motilidade ou não. A gente usa essa agulha aqui, ó, tá? Que a gente chama de alça em ponta, e eu semeio a bactéria em um meio semissólido em picada, né? Então eu dou uma picada semeando. Uma bactéria que não é móvel, ela cresce desta maneira aqui. Ou seja, ela vai crescer exclusivamente no local da picada, porque ela não é capaz de se movimentar. Mas uma bactéria que é móvel vai conseguir crescer desta maneira aqui, ó. Ela cresce no lugar da picada, mas ela consegue andar pelo meio de cultura e vai dar esse efeito que parece uma nuvem, né? Em torno da picada. Então, esse é um indicativo de que essa bactéria é móvel. Esse agar aqui chama agar motilidade. E aí a gente passa para a segunda grande categoria dos fatores de virulência,
que são as substâncias químicas liberadas pelos micro-organismos, em que eu vou ter toxinas e enzimas. As toxinas, o que são? São substâncias químicas que têm uma ação tóxica, né? Nociva, mas que tem um efeito mais sistêmico, daí o nome toxinas. Já as enzimas, elas têm um efeito que costuma ser um pouco mais localizado, né? E essa é uma diferença mais fundamental aí entre toxinas e enzimas dentro desse contexto de aula aqui. E as toxinas podem ser divididas em dois grandes grupos: as endotoxinas e as exotoxinas, né? Qual que é a diferença básica entre esses dois grupos aí? Primeiro que as endotoxinas normalmente são lipopolissacárides. Então vocês estão vendo, é um glicoconjugado de carboidrato com lipídio. As exotoxinas costumam ser proteínas. E uma segunda diferença, as endotoxinas são encontradas somente em gram-negativos. E as exotoxinas são encontradas frequentemente em gram-positivos, embora, aqui vai uma ressalva, eu encontre bastante exotoxina em gram-negativo. Então não é uma exclusividade nesse caso. E as endotoxinas, endo quer dizer dentro, né? Qual que é a grande característica delas, né? Além dessa diferenciação aí? Elas são encontradas em gram-negativas e a mais famosa endotoxina que a gente tem é o que a gente chama de LPS, lipopolissacáride, que é aquele componente de bactéria, de parede celular de bactéria gram-negativa, que a gente já citou lá na aula de morfologia bacteriana, né? Isso aí faz parte da bactéria, da parede. Eu desenhei aqui simbolizando em amarelo o LPS. Então reparem, tudo isso aqui é a parede, né? Então todo esse contorno é a parede celular, mas esses pedacinhos em amarelo aqui, eles são o LPS. O LPS, para ele ter efeito tóxico, ele tem que ser liberado da parede. Então, olha que interessante, esse termo endo é porque a toxina faz parte da estrutura bacteriana e só vai ser liberado quando essa bactéria morrer. Então, quando ela morre e se degrada, os componentes da parede celular dela são liberados, né? E aí eu tenho fragmentos aqui do LPS, né, que estão aqui em amarelo, que vão servir como toxina. Então, enquanto a bactéria está viva, esse LPS ele não tem esse efeito tóxico que ele tem quando ele está liberado. Daí o termo endotoxina faz parte da estrutura e só vai ser liberado quando a bactéria morrer e se degradar. Tá? E aí, essas moléculas de LPS na corrente sanguínea, elas vão se encontrar com alguns fagócitos, como macrófagos, que têm receptor para o LPS. E aí, quando esse LPS se encaixa nesses receptores, eles estimulam os macrófagos a produzirem um grupo de substâncias que a gente chama de citocinas, né? Das quais eu tenho aqui algumas, né? Interleucina 1, fator de necrose tumoral alfa, interleucina 6 e algumas prostaglandinas, dentre outras, que têm um poderoso efeito inflamatório. O que ocorre? Quando eu tenho um pouco de LPS, esse efeito é bom porque ele está acionando a minha resposta, né? Mas se eu tenho, por exemplo, um paciente com uma septicemia por bactéria gram-negativa e elas começam a morrer em larga escala, eu acabo soltando em larga escala LPS, ativando o macrófago em larga escala, liberando citocinas inflamatórias em larga escala, e aí o efeito disso não vai ser bom. Eu tenho aqui o famoso caso, né, que é aquela frase da farmacologia, né, a diferença entre o remédio, o veneno e a dose. Um pouco de citocina inflamatória é essencial para a montagem de resposta, para a defesa, mas citocina demais vai causar problema. Então aí eu posso ter o estabelecimento que a gente chama de um choque tóxico, em que eu vou ter uma brutal vasodilatação e além disso, eu vou ter queda de perfusão de órgãos vitais
e eu posso ter, eventualmente, falência múltipla de órgãos e morte. Então, uma septicemia por Gram negativo é um quadro bastante perigoso. Por qualquer agente mas aqui eu estou esmiuçando a relação entre a gravidade e esse fator de virulência, que é o LPS. Tá? E eu tenho as exotoxinas, que são aquelas liberadas pelas bactérias quando estão vivas, né? Eu até fiz questão aqui de escrever, né? Viva, né? E as bolotinhas vermelhas aqui são as exotoxinas. Então, a exotoxina, enquanto a bactéria está viva, se multiplicando, metabolicamente ativa, ela está produzindo exotoxina. Tá? E eu coloquei aqui alguns exemplos de exotoxinas. A toxina do tétano, que é a tétanospasmina, do botulismo, né, que é a toxina botulínica, uma toxina estafilocócica, que dá um quadro de diarreia com vômito, e a verotoxina, que é uma toxina importante aí relacionada com algumas diarreias. E aí a gente passa para o segundo subitem aqui do grande grupo substâncias químicas liberadas, que são as enzimas, né? Que tem esse efeito um pouquinho menos sistêmico e mais local. E aí eu tenho aqui um quadrinho com algumas delas, eu vou falar de poucas como exemplo, que eu acho interessante para mostrar como que elas funcionam. Então eu tenho uma que chama hemolisinas, né? Esse hemo vem de sangue, né? Então tem alguma coisa a ver com sangue. E aqui eu estou demonstrando bactérias, né, que estão recordando, estão vivas, produzindo uma exotoxina, que são essas bolinhas. E as hemolisinas são enzimas que vão atuar em hemácias. Então aqui embaixo eu tenho uma hemácia, tá certo? Elas vão atuar na hemácia promovendo o que a gente chama de lise da hemácia. Então essa hemácia vai romper. Bom, para que as bactérias fazem isso? Será que é para enfraquecer o hospedeiro? Vamos romper as hemácias dele para prejudicar o transporte de gases? Na verdade, não é bem isso, não. Elas estão atrás de uma coisa que está lá dentro das hemácias, que é o ferro. O ferro é um componente extremamente importante para crescimento bacteriano. Então, as bactérias têm muito interesse em obter ferro e uma forma fácil é romper as hemácias nas quais eu tenho ferro ali combinado com a hemoglobina. Aqui é um agar que a gente usa para detectar a atividade hemolítica de uma bactéria, que é um indicativo de virulência, aliás. A gente chama de agar-sangue. E as bactérias que hemolisam as hemácias do meio, vamos trocar a cor aqui, né, senão não aparece. As bactérias que hemolisam as hemácias do meio, elas rompem as hemácias e o meio fica com esse aspecto clarinho aqui. Então, esse aqui é um meio em que eu tenho uma hemólise das hemácias do meio de cultura, indicando o quê? Esta bactéria é capaz de romper hemácia. Ela está fazendo isso no meio de cultura, ela é capaz de fazer isso no hospedeiro. E aí, só um parênteses, muito breve, existem outros mecanismos para obtenção de ferro envolvendo sideróforos, mas eu não vou entrar em detalhes aqui. Eu tenho uma outra categoria de enzimas que são as leucocidinas. Tá? E as leucocidinas funcionam como? Quando eu tenho uma invasão bacteriana, né, a primeira linha de defesa que chega para combater essas bactérias são os neutrófilos, que estão aqui embaixo. Então, eles chegam para fazer o quê? Fagocitar essas bactérias. Se essas bactérias forem capazes de produzir leucocidinas, que está representada aqui por esses triângulos vermelhos, essas enzimas aí têm uma capacidade de destruir os neutrófilos. Então, vão matar os neutrófilos. Tá? Aí dá para a gente perceber bem o fator de virulência que está relacionado com escape de resposta. Né? Elas estão destruindo o exército que está vindo combatê-las. Tem uma outra enzima chamada coagulase, que é muito importante aqui nesta bactéria, que é o Staphylococcus aureus. Né? A coagulase, o que ela faz? Ela transforma fibrinogênio em fibrina. Né? Isso, o fibrinogênio está no hospedeiro e o que ela vai fazer é catalisar essa transformação do fibrinogênio em fibrina. Então, à medida que a bactéria cresce, né, como está sendo mostrado aqui, 2, 3, e o triângulozinho marrom é a coagulase, né, 4,
8, 16, 32. Então, a bactéria vai se multiplicando, vai produzindo a coagulase e essa coagulase vai catalisando essa transformação do fibrinogênio em fibrina. E essa fibrina ela vai se depositando, como está sendo mostrado aqui, ao redor da bactéria, que aqui está em amarelo. Tá? Então, eu vou tendo a deposição de fibrina aqui e eu vou tendo a formação de uma capa, né, de fibrina. Eu evito usar o termo cápsula de fibrina para não dar confusão com a cápsula fator de virulência. Então, eu vou usar aqui capa. Então, eu tenho aqui uma capa de fibrina em torno das bactérias. Bom, de que maneira isso aqui ajuda aí na virulência do Staphylococcus aureus? Essa capa de fibrina previne ataque dos neutrófilos, por exemplo, e outras células de defesa, e também previne a ação de antimicrobianos. Então, isso aqui é uma estratégia muito interessante para a bactéria ficar isolada e fugir desses ataques aqui. A gente tem outras duas enzimas, que é a colagenase e a hialuronidase. Tá? Uma degrada colágeno, como o próprio nome diz, e a outra degrada o ácido hialurônico. Esses componentes, colágeno e ácido hialurônico, eles são componentes de conjuntivo e são cimentos celulares. Então, qualquer bactéria que produza esse tipo de coisa, o que ela é capaz de fazer? De dissolver os tecidos. E isso permite o espalhamento dessa bactéria pelo corpo do animal ou da pessoa. Então, eu vou ter disseminação facilitada à medida que ela consegue dissolver, degradar os tecidos que estão no entorno dela. Isto aqui, associado com as leucocidinas que destroem neutrófilos, vão ser grandes responsáveis pela produção de pus. Então, existem algumas infecções bacterianas que a gente diz que são piogênicas. Tem infecções que não são piogênicas e tem algumas que são piogênicas. E essas que são piogênicas, eu tenho a produção de pus, que é também chamado de exudato purulento. Exudato, o que é? Um produto liquefeito que é rico em proteínas, resultante de processo inflamatório. E ele vai ser representado pelo quê? Célula de defesa morta e viva. Então, se a gente lembrar das leucocidinas que estão matando o neutrófilo, eu vou ter restos de neutrófilos. Vão ter alguns vivos, mas vão ter muitos mortos. Eu vou ter restos teciduais, porque eu estou degradando colágeno, ácido hialurônico e outras coisas, porque esses são só dois exemplos. E eu tenho o próprio micro-organismo, alguns vivos e alguns mortos. Então, é basicamente essa constituição aí do pus, mas isso é algo que vocês vão ver com mais detalhe aí na imunologia. E, por fim, a gente vai para o último tópico aí, que são as estratégias, das quais eu pensei o parasitismo intracelular. Para falar sobre ele, nada melhor do que dar um exemplo. Vamos imaginar aqui um vaso sanguíneo, tá? No qual está circulando sangue, evidente, e eu tenho aí uma infecção por um micro-organismo que está representado aqui por esse bastãozinho amarelo. Tá? O que ocorre? Na resposta imunológica contra o invasor, eu tenho uma vertente da resposta que a gente chama resposta imune-humoral, em que eu vou ter produção de anticorpos, tá? Que eu estou representando aqui por esse Y vermelho. Esses anticorpos, se eles encontrarem essas bactérias, eles são capazes de se ligar a ela e neutralizar esse agente invasor. Tá? E eles, anticorpos, são uma importante defesa da gente. Aliás, acho que nunca a gente ouviu falar tanto de anticorpo como agora com a pandemia de Covid-19. Até o público leigo está tendo noção rudimentar do que é um anticorpo e como ele é importante para a defesa. Os anticorpos têm uma peculiaridade, eles só atuam no meio extracelular. Tá? Existe uma única exceção que não vem ao caso agora, mas basicamente eles atuam no meio extracelular. Então, no sangue, na linfa e nas secreções, como lágrima, saliva, muco, etc. Então, uma bactéria que está no meio extracelular, ela está passível de ser neutralizada por anticorpos. Algumas bactérias desenvolveram uma estratégia muito interessante. Elas conseguem se esconder dos anticorpos entrando em células. Então, elas vão fazer o que a gente chama de parasitismo intracelular. Tá? Elas entram dentro de algumas células e aí os anticorpos não conseguem atuar.
Então, isso aqui é uma típica estratégia de escape de resposta imune. Tá? A gente tem uma outra vertente da resposta que vai poder atuar aí, né? Mas no momento apropriado a gente vai ver. A questão agora é entender como essa estratégia ajuda as bactérias a escaparem de um aspecto aí da resposta imunológica. Aqui é uma célula de embrião de galinha, tá? Tem um monte de tracinhos pretos aqui dentro que são rickétsias, né? O que é uma rickétsia? É um tipo de bactéria, tá? É o agente da febre maculosa e ele está parasitando esta célula aqui. Tem muitos tipos celulares que podem ser parasitados. É claro que a bactéria ela tem que ter mecanismos de expressão gênica para sobreviver intracelularmente, né? E isso a gente não vai discutir agora, mas a questão é que ela sobrevive e ela sai do ar ali, do espaço extracelular e está escapando dos anticorpos. Aqui é uma tabelinha meramente ilustrativa, não é para ninguém decorar, com exemplos de micro-organismos capsulados, tá? E exemplos de micro-organismos que fazem parasitismo intracelular. Então, aqui no caso do parasitismo intracelular, a gente dá tuberculose, brucelose, a rickettsia que eu havia citado, tá? Salmonella typhi e outros. Tá? E aqui nos capsulados, muitos. Staphylococcus, Streptococcus, Klebsiella, Escherichia coli e outros. Tá? E aqui uma breve descrição do mecanismo de resistência do parasita intracelular. Teoricamente a gente iria acabar, mas não vai. Eu tenho ainda alguns acréscimos a fazer, tá? Então desta vez não vamos terminar por aqui. Eu tenho algumas coisinhas ainda para tratar. Uma delas é o que a gente chama de ilhas de patogenicidade, né? O que é isso aí? Né? São regiões cromossômicas que têm vários genes relacionados à virulência. Então, não é um gene que codifica um fator de virulência, mas são vários genes que codificam diferentes fatores de virulência. Tá? Isso aí é importante porque eles meio que se coordenam, né? Então, a bactéria que tem essa ilha de patogenicidade, ela tem um componente de virulência muito bem estruturado, né? Porque combina vários fatores diferentes. E o que é pior é que eles são herdados e podem ser eventualmente transferidos por recombinação genética. Outro aspecto que eu queria comentar é regulação gênica da virulência. Isto aqui é só basicamente uma pincelada, né? E aí eu queria explicar o seguinte: qualquer fator de virulência expresso, ele é um gasto de energia para uma célula. Então, a bactéria, ela não faz sentido ela, por exemplo, ficar produzindo uma toxina, uma enzima, se ela está fora do hospedeiro. Para que ela vai fazer isso? Se a função dessa enzima ou toxina seria combater neutrófilos do hospedeiro, por exemplo. Então, existe uma regulação em que a bactéria tende a expressar os fatores de virulência quando ela está dentro do hospedeiro e ela expressa bem menos ou não expressa quando ela está fora. Para quê? Para não gastar energia à toa. Então, existe uma regulação gênica, como eu estou colocando aqui. Bons patógenos, eles conseguem expressar de forma adequada os fatores de virulência só quando precisa e na quantidade que precisa, né? Porque eu tenho também uma questão quantitativa. Então, patógeno bem adaptado é aquele que expressa no momento certo e na quantidade certa. Tá? Um exemplo interessante, e aqui até sai um pouco fora da questão da bacteriologia e entro na parte de fungo, por exemplo, Cryptococcus neoformans é um fungo que tem cápsula e quando a gente repica ele em laboratório muitas e muitas vezes, a gente percebe que ele vai perdendo a cápsula. Esse perder não é como perder uma carteira ou um celular, é perder, parar de expressar a cápsula. E para a gente fazer ele voltar a expressar a cápsula, qual que é a estratégia? Você pega a cultura do cripto e inocula num animal de laboratório, como um rato e um camundongo. O contexto daquele animal de laboratório, temperatura, tensão de oxigênio, pH, etc., força ele a expressar a cápsula novamente. Tá? Que é o que eu estou colocando aqui. Vários sinais são usados para detectar o momento ideal para ele expressar o fator de virulência. Então, temperatura, pH, tensão de oxigênio, osmolaridade, nutrientes, etc. E muitos outros fatores.
tá? Então, no laboratório, né, a gente faz isso. Inoculando um animal, ele volta a expressar esses fatores de virulência. E por fim, só para citar também, porque seria assunto de outra aula, né, o quorum sensing, que vocês já ouviram falar, que é um importante mecanismo de regulação aí, né, em que eu tenho o coletivo regulando a expressão dos fatores de virulência, tá certo? Então, eu tenho várias bactérias produzindo algumas substâncias que, em um determinado nível, elas não têm efeito nenhum. À medida que as bactérias se multiplicam e, obviamente, aumentam a quantidade daquela substância que elas estão secretando, a quantidade dessa substância vai chegar num nível que ela passa a fazer efeito. E aí ela altera a expressão gênica daquela coletividade. Então é um evento bastante interessante. Uma analogia que me vem à cabeça agora, né, para exemplificar o quorum sensing, é quando você está dando, por exemplo, uma atividade em sala de aula, em grupo, em que os grupos estão conversando. Então você tem um nível de ruído. Aí o pessoal vai se animando, né? Se animando, começa a falar de outras coisas, o nível de ruído vai aumentando muito, e aí até que atinge um nível tão alto que a gente não consegue escutar o que a gente fala, o professor da sala do lado vem reclamar. Então, assim, o nível de ruído atinge uma massa crítica que aciona uma ação. Essa ação é a gente chegar e falar, o pessoal, vamos fazer silêncio, né? Então é mais ou menos essa analogia aí com o quorum sensing. Eu tenho a coisa, mas ela tem que estar numa certa quantidade e esta quantidade depende do número de pessoas, né, ou número de bactérias que está ali. Esse número vai crescendo e quanto mais gente ali, mais bactéria ali, mais substância e aí eu passo a ter o efeito. E por fim, esse realmente é o último tópico, né? Lembrando a recombinação genética bacteriana, né? Que é vinculado aos fatores de virulência. A gente já citou algumas coisas sobre resistência, mas é vinculado também a fatores de virulência. Por quê? Esses fatores de virulência podem ser transmitidos, né, a informação gênica para a fabricação deles, de uma bactéria para outra, por aqueles mecanismos que são a transformação bacteriana, a conjugação bacteriana e a transdução bacteriana. Então, esses mecanismos de recombinação genética permitem que um determinado fator de virulência possa se alastrar por uma população de bactérias. Com isso, a gente chega aqui ao fim, vocês vão ter uma testagem e depois nós vamos para o debate. Tá ok, gente? Então, até a aula síncrona.